Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe para vocês mais um vídeo sobre como estudar o arrebatamento. Eu espero que esses vídeos possam ajudar você no esclarecimento de dúvidas, também na fundamentação das suas argumentações e pedindo licença um pouquinho para você que está interessado nessa mensagem, eu gostaria de divulgar aqui a obra de alguns missionários que estão em países do Oriente Médio. E para que você conheça esse trabalho que leva luz onde há escuridão, leva o evangelho onde há necessidade, onde os cristãos são perseguidos e torturados. Então, este trabalho você pode conhecer através de um link que está na descrição deste vídeo, ok? O canal Levando Crianças a Jesus apoia este trabalho. É um trabalho que eu acompanho já tem algum tempo e conheço bem a idoneidade destes irmãos. Amados, então vamos partir para a palavra de Deus. Eu quero apresentar neste vídeo um panorama geral e simplificado que o nosso amado apóstolo Paulo deixou para nós em ordem dos fatos. Nós vamos utilizar como base 1 Coríntios, do capítulo 15, dos versículos 23 e 24. Mas, junto com esse texto, eu vou colocar para vocês na tela alguns versículos de referência enquanto eu vou citando-os, ok? Nesse caso, eu poderia estar fazendo uso de qualquer versão das Bíblias. Todas elas dizem a mesma coisa. Nesse vídeo, eu vou utilizar João Ferreira de Almeida, que eu acredito que seja a Bíblia mais comum. Maior parte das casas. Então, ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e 24. Mas, cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e potestade e força. O objetivo do apóstolo Paulo aqui, ele mesmo coloca para nós, que ele está apresentando os fatos em ordem. Então eu fiz esse esqueminha para vocês. É claro que esse texto ele é tão evidente que não precisaria fazer esse esquema, mas eu quis fazer assim apenas para seguir o padrão dos vídeos que nós estamos fazendo. Talvez você queira fazer anotações e isso simplifique para você. Enfim, a primeira setinha, então, está escrito Messias, né? Quem tem acompanhado aí já sabe do que se trata. Fala da morte de Cristo, de quando o Messias foi estabelecido, né? Messias é ungido, aquele que vinha realmente para salvar a humanidade, do qual os profetas predisseram. Então ele veio, morreu na cruz do Calvário para expiar o pecado do povo, e ele foi o primeiro da ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo, ele é a primícia. O termo primícia se refere ao primeiro fruto da colheita. Então, da colheita do reino de Deus, o primeiro fruto é o próprio Filho, Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo vai primeiro para a glória, nos preparar lugar. Esse é o primeiro momento apontado pelo apóstolo Paulo nesse panorama geral e simplificado que ele deixou para nós. O segundo momento, que é aí a setinha onde está escrito resgate, trata-se então da vinda de Jesus Cristo
e do cumprimento da promessa que ele mesmo fez. Ele disse que voltaria para nós. Ele disse que voltaria para nos buscar. E então o apóstolo Paulo fala de um terceiro momento que ele vai começar a partir do resgate da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 24: depois virá o fim. Isso também fica bem marcado na Bíblia King James, onde diz assim: então virá o fim. A Bíblia BTX concorda com a Bíblia João Ferreira de Almeida, dizendo que o fim vem depois da vinda de Jesus Cristo. Então, meus amados, esse texto é um texto claríssimo para não deixar nenhuma dúvida. O apóstolo Paulo vai dizer que o fim acontece quando Jesus tiver entregado o reino a Deus. O que significa isso? Isso aqui significa a entrega dos redimidos da obra que Jesus operou, começando na cruz do Calvário, terminando no nosso resgate para a vida eterna. Quando ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dá início ali aos 7 anos da grande tribulação, a última semana, chamada por Paulo de fim, chamada também por Jesus Cristo de fim, lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, conforme nós citamos lá no primeiro vídeo. E por que então que Jesus e Paulo chamam esse tempo de fim? Porque é o tempo de maior tribulação, é o tempo de destruição, nós podemos dizer de maior destruição, e é também um período onde existe ali uma marcação de um tempo muito breve, um período já determinado, 7 anos. É como se nesse tempo existisse um relógio realizando ali uma contagem regressiva para que tudo acabe ao final desse período. E é aí, queridos, que vem a destruição total do mundo. Amados, eu tenho conversado com muitas pessoas a respeito desses assuntos e as pessoas realmente falam coisas mirabolantes, mas eu vou dizer novamente: o Senhor Jesus Cristo é simples. O apóstolo Paulo, ele prega o evangelho que vem de Cristo, portanto ele prega um evangelho simples. Não há necessidade de nós ficarmos colocando muitas coisas, sabe? Muito enfeite. Mas eu vou dizer para vocês que por trás de tudo isso existe um espírito. Existia um espírito na igreja primitiva, que era o Espírito Santo. É por isso que eles eram verdadeiramente separados para Deus. É por isso que eles não se importavam nas duras batalhas que eles tinham por causa do nome de Jesus Cristo. Hoje existe um espírito por trás da igreja, não de toda ela. Não estou generalizando, mas eu estou dizendo que se não fosse o tempo da apostasia, o apóstolo Paulo não teria dito isso. Nós passamos pelo tempo apontado por apóstolo Paulo como o tempo da apostasia. E o que é a apostasia? Ele não está se referindo apenas a uma apostasia no mundo onde as pessoas perderam o temor de Deus, mas ele está se referindo também e principalmente à própria igreja em si. Aqueles que professam o nome de Jesus Cristo com os seus lábios, mas verdadeiramente estão afastados de Cristo. Amados, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Em algumas versões, o Espírito e a esposa dizem vem. E eu digo, em cima desse versículo, para você
Quem são aqueles que desejam a vinda de Jesus Cristo, senão aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Outro versículo que eu quero mostrar para você com relação ao mesmo assunto está em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 22, que diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Amados, o amor por Jesus Cristo nos faz desejar estar com Ele plenamente. O amor por Jesus Cristo nos faz desejar a vinda dele, o nosso resgate. É por isso que eu digo que quem não deseja a vinda do Senhor Jesus Cristo não tem o mesmo espírito que a igreja primitiva. As pessoas deixam de amar Jesus Cristo para amar esse mundo. E por causa disso é que elas querem que Jesus demore. Mas eu vou dizer para você que Jesus disse para esperarmos ele pronto, porque a qualquer momento ele chegaria. Isso significa que nós não podemos pensar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar daqui a algum tempo. Nós devemos esperá-lo como se ele fosse voltar hoje. E essa doutrina, queridos, a iminência, ela concorda com tudo aquilo que nós pregamos aqui. O arrebatamento, ele acontece, foi mostrado para vocês através de vários textos, várias referências. Ele acontece antes do acordo de paz, antes da grande tribulação. Portanto, amados, espere o Senhor Jesus Cristo com desejo no seu coração, porque todas estas coisas estão para acontecer. E eu posso dizer com todo o meu coração: Maranata, vem mesmo, ó Senhor Jesus Cristo, porque nós te anelamos. Esse mundo não faz mais a nossa cabeça, esse mundo não ilude mais o nosso coração. Nós desejamos o reino de Deus, amamos a vinda do Senhor Jesus Cristo e é por isso que nós confessamos ter o mesmo espírito da igreja primitiva. Que essa mensagem possa ter trazido clareza para a sua mente, para o seu coração, daquilo que está escrito na palavra de Deus, que possa ter te ajudado a entender e possa também dar uma direção para guiar o seu coração. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.